A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma vez, estamos aqui para ministrar agora essa segunda aula sobre a disciplina de seitas e heresias. Pois bem, meus irmãos, vamos dar continuidade a essa aula. Nessa aula a gente vai abordar os capítulos de 5 a 7 do nosso livro, tá bom? Seitas e heresias. Então, leia e recomendo aqui a leitura adicional do livro O Império das Seitas. Muito bom, por sinal, tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai estudar um pouco sobre heresiologia, tá bom? Vamos ver aqui a exposição de algumas heresias. A Bíblia, além de prever a existência do falso e verdadeiro, é o único antídoto contra os falsos ensinamentos. Conheçamo-la e evitemos a proliferação do joio no meio do trigo. Então, meus irmãos, vamos estudar aí a palavra de Deus, porque é melhor a gente conhecer a verdade do que se aprofundar nas doutrinas falsas. Então, busque o conhecimento verdadeiro da palavra, se debruce na palavra, tenha uma vida de leitura diária, e aí você vai estar se munindo da verdade. E como está escrito lá em João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, o incremento das seitas, ela tem entrado devido à falta de conhecimento. Então, se imuna de conhecimento, para que não venha a ser enganado por essas falsas doutrinas. E aí a gente vai ver algumas doutrinas, irmãos, que está no meio da igreja há muito tempo, né? Na Bíblia fala de várias delas de forma direta e indireta, né? A gente pode citar aí o politeísmo, né? Que é a doutrina da existência de vários deuses, né? A gente vê isso principalmente no Velho Testamento, onde Deus escolhe um povo para se apresentar como um povo seu e a partir daí ser luz para o mundo, né? Escolher o povo judeu para tal. Então, a gente vê isso principalmente no Velho Testamento, né? E também vemos o panteísmo, né? A gente consegue ver isso lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 20 ao 23, aonde mostra que hoje as pessoas mudaram o entendimento de Deus e para elas tudo é Deus, né? Então a doutrina de Deus está em toda parte, tudo que se vê é Deus. Então isso é uma doutrina falsa, irmão, que está aí há muito tempo, não é de hoje, e só existe um Deus, um único e verdadeiro Deus. A gente vê isso lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3. E também a gente tem uma outra doutrina aí chamada universalismo, né? Uma doutrina que acredita, né, que no fim Deus, né, por ser bom, salvará a todos, inclusive aqueles que eram ímpios, inclusive aos próprios demônios. Então, irmãos, são doutrinas que traz até arrepio na alma, porque vai de confronto a tudo aquilo que nós acreditamos. O gnosticismo, né, doutrina de cunho filosófico, que acreditava que tudo foi criado por um Deus imperfeito, né, e que Cristo, o seu mensageiro, veio nos guiar para o despertar, né? Então, o gnosticismo tinha isso como sua essência, né, onde Deus criou o ser humano, né, de forma imperfeita, por ser imperfeito, e aí necessitava de uma criação perfeita, que era Jesus, né, na mentalidade deles, para que pudessem nos conduzir a essa perfeição, a esse despertar, né? O agnosticismo já ignora tudo que está fora do alcance dos sentidos, né? Uma seita onde acredita que aquilo que se vê é o que é verdade, aquilo que se pode testar é o que é verdade, aquilo que a ciência, a razão, o empirismo pode
promover é a verdade, valoriza o conhecimento científico, né? Não nega a existência de Deus por não ter o conhecimento suficiente para o fazer, né? E acredita que o conhecimento é a base de tudo. Então, esse é o agnosticismo. E legalismo, né? A doutrina da salvação pelo cumprimento das leis, a gente vê isso muito no judaísmo, né? E em algumas outras religiões que surgiram nos primeiros séculos, onde houve, né, a resistência de Paulo a Pedro por conta da circuncisão. Então já era algo, uma doutrina que já permeava o povo de Deus, mesmo antes do fundamento da igreja primitiva, né, propriamente dita. Então já era algo que rondava o povo de Deus. Mas a gente pode refutar isso com a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 11 ao 16, onde fala que não datas, festas ou dias, né, luas novas, nem os rudimentos da lei que vai fazer com que nós sejamos salvos. A gente vê lá em Efésios 2 que a salvação é única e exclusivamente pela graça, por meio da fé. Não há nada que o homem possa fazer que promova a sua salvação. Tem outras doutrinas, a gente está passando aqui de forma rápida, irmãos, essas doutrinas. Você tem a liberdade aí de pesquisar um pouco mais, tá? Tem o animismo, né? Que é a doutrina que tudo tem uma alma. Todos os seres têm uma alma individual igual ou semelhante à do ser humano, tá? Então, os animais, as coisas imateriais, têm almas, né? Então, assim, o animismo deu origem ao fetichismo, né? Que é o segmento que promove feitiçarias, que tem desejos sexuais por coisas imateriais, que não seja as genitálias humanas, enfim, é uma coisa demoníaca, irmão. Temos também o ebionismo, né, que é a doutrina herética que foi fundada aí, criada por Ebion, negava a divindade de Jesus e aceitava o Velho Testamento e rejeitava o Novo Testamento, que substituía por outro chamado do Evangelho dos Ebionitas. Então, uma doutrina, na verdade, criada por uma seita que tinha a pretensão de substituir o Novo Testamento. E o asceticismo, né, a doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos. Acredita que o caminho para atingir a perfeição é o equilíbrio moral e espiritual. Para os seguidores dessas doutrinas, irmãos, é comum as penitências, né? As pessoas que se mutilavam, se autoflagelavam em busca aí dessa perfeição. Né? E temos as doutrinas dos nicolaítas, né? Que a gente vê isso em Apocalipse capítulo 2, versículo 6, né? Que surgiu na década do primeiro século, que foi aborrecida por Jesus em sua carta aí entregue a João, né? O docetismo, que é uma doutrina herética que afirmava que não podia existir em Cristo a natureza divina e humana. Jesus possuía um corpo aparente, mas não era real. Olha a loucura. E negava a encarnação. Por ele não ter um corpo físico, segundo eles acreditavam, eles negavam a encarnação de Jesus, inclusive a sua crucificação e ressurreição. E o epicurismo, né, uma doutrina que identifica o bem como prazer, que deve ser encontrado na prática e virtude, na cultura do espírito. O homem busca a felicidade em si mesmo e identifica o bem como o prazer, que deve ser encontrado na prática da virtude e na cultura. Então, o epicurismo ele busca o prazer através do bem. Tudo que ele faz bom, isso para eles traz prazer e tem virtude. Busca a felicidade em si mesmo, né? Esse é o epicurismo. Temos também, irmão, outras doutrinas que aí já passam um pouco da igreja primitiva, a gente já entra um pouco na Idade Média, e chegando aí até
o último século, né? A gente vê aí o humanismo, o empirismo, o esoterismo, o ecletismo, o espiritualismo e o estoicismo, tá? Então, são algumas doutrinas que você pode estar pesquisando e se aprofundando um pouco mais. Bem, irmãos, vamos estar encerrando essa aula agora, né? Espero que você, através dela, possa fazer mais pesquisas, se aprofundar no conteúdo exposto e até a próxima aula. Deus os abençoe.